Ei. Bem, meus irmãos, hoje vamos então avançar, não é? Para o nosso estudo. Dessa vez, nós estamos no capítulo 2, na parte 2 do nosso livro, mas vamos para o ponto 3 da parte 2, que tem justamente esse título: o culto bíblico é dialogal. Eu já mencionei isso na introdução, né, que o culto é um diálogo pactual. Iremos justamente pensar sobre isso hoje, tá? Eu quero ler um texto da Palavra de Deus com os irmãos, que é o texto do Salmos 95. Texto muito importante para compreendermos isso também. Salmos 95. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Até aqui, meus irmãos. Nós iremos refletir justamente sobre a questão do culto ser um diálogo pactual, e como os irmãos podem observar na estrutura desse salmo, não é? Percebemos que o salmo já é um chamado, um convite, dizendo: vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos, não é? Nos alegremos, no caso, em Deus, a rocha de nossa salvação. Então, uma das motivações que nós temos para adorar a Deus, para servi-lo, é justamente o fato de que Ele nos salvou. Então, quem adora a Deus é o povo que foi salvo por Ele. Em gratidão, o povo faz isso. E aí o chamado continua dizendo: apresentemo-nos ante sua face com louvores e celebremo-nos com salmos. Então, já percebemos aqui que somos chamados, vinde, para nos apresentar, como diz no verso 2, ante a sua face. Naquele período era no templo que se fazia isso, não é? Para então cantar louvores a Deus e também celebrá-lo com salmos. Ou seja, é por isso que nós reformados cantamos os salmos, porque os próprios salmos, nesse sentido, nos convocam a cantá-los. Isso realmente é maravilhoso para nós. E aí vai nos dar uma razão, não é, para esses louvores, porque o Senhor é grande Deus e Rei grande sobre todos os deuses. Ou seja, há uma razão para louvarmos a Deus. Ele é digno, Ele é grande, é poderoso, é incomparável. E então vai dizer mais ainda sobre essas razões: nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes. E então vai dizendo: sim, seu é o mar. No verso 6 ele fala: ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então, o Salmo realmente é um chamado de Deus, justamente para que o seu povo venha se apresentar. Então isso é para reforçar o que temos aprendido já nessas últimas aulas, em que o culto solene ele é um chamado, uma santa convocação, que é algo que começa com Deus, é ordem do Senhor, e não algo que começa com o ser humano. Não somos nós que iniciamos o culto, mas o Senhor quem inicia o culto chamando o seu povo, tá? É Ele quem busca o diálogo com o seu povo, certo? Então, o culto bíblico é dialogal, ou seja, o culto, na verdade, é um diálogo, uma conversa entre Deus e o seu povo, não é? E observando que esse diálogo é com o povo de Deus, a referência é que esse diálogo é com o povo que Deus redimiu. Por isso o Salmo fala para celebrarmos a Deus, né, a rocha de nossa salvação. Então é um diálogo com aqueles que Deus chamou e que redimiu, que salvou. Não é uma conversa, então, de mão única. Sendo um chamado para o povo, o culto, então, ele não é um diálogo de mão única. Ou seja, Deus não está chamando para falar com indivíduos somente. A ideia não é dar ênfase ao individualismo no culto, não é? Então, numa liturgia bem planejada, organizada, Deus fala ao seu povo reunido a partir da sua palavra na convocação.
A adoração na certeza do perdão, na leitura da Escritura, na pregação da palavra, nos sacramentos e bênçãos. Ou seja, é assim, por esses meios, que o Senhor fala ao seu povo. Se alguém perguntar assim, se o culto é um diálogo, então o que Deus fala nesse diálogo? Um diálogo é uma conversa entre duas pessoas, ou mais, certo? Estamos aqui, se resolvemos parar para ficarmos conversando, isso é um diálogo entre todos nós. O culto, então, é justamente um momento assim, é um diálogo, onde Deus está falando com o seu povo. A pergunta é, como é que o Senhor fala ao seu povo? Como é que acontece esse diálogo da parte de Deus? Então, é dito aqui que o Senhor convoca o seu povo, tá? Então, para a adoração, na certeza do perdão, porque é isso que Ele nos fala em Sua palavra, que Ele nos perdoa por meio de Jesus Cristo. Na leitura da Escritura, quando nós ouvimos a leitura, aquelas leituras que temos, por exemplo, os 10 mandamentos, o texto da pregação, todas essas leituras nós temos que encará-las como Deus falando com o seu povo. Entende? Nós nunca podemos ouvir a leitura da palavra de Deus, ou nós mesmos, lendo a palavra de Deus, imaginar que não, é só uma leitura que não tem tanta importância. Na verdade, temos que ouvir tais palavras como palavras de Deus, tá? Que são autoritativas. Na pregação da palavra, onde ele vai falar de maneira mais inteligível, porque na pregação o ministro estará ensinando o texto, a leitura, mas também o ministro ensina, explica, aplica a vida da igreja, faz essa relação, e assim Deus está falando também com o seu povo, não é? Ainda mais, não só na pregação, mas também na administração dos sacramentos. Os sacramentos também são uma forma do Senhor falar com o seu povo. Quando nós, por exemplo, testemunhamos um batismo de um bebezinho na igreja, não é? Ou então daquele que não foi batizado quando criança e chegou até a fé reformada e fez sua pública profissão de fé e então está sendo batizado naquele momento, nós estamos ouvindo ali, na verdade, as promessas de Deus. Então o Senhor está falando mais uma vez com a sua igreja, testemunhando que Ele é o nosso Deus, o Deus da aliança, que não abandona os nossos filhos, que continua mantendo as suas promessas. Não é? Então, por meio dos sacramentos, o Senhor fala, assim como a ceia. É por isso que, se os irmãos forem fazer uma breve pesquisa, vão perceber que a ceia, ou mesmo o batismo, para nós reformados, é completamente recheado o momento da ceia ou do batismo de textos da palavra de Deus e de explicações da Bíblia. Porque não é simplesmente chegar aqui e molhar uma criança com um pouquinho de água na cabeça, ou simplesmente você vir e receber pão e vinho em suas mãos. Não. Você tem que ouvir a palavra de Deus, ouvir as suas promessas, não é, que são demonstradas nos sacramentos. Assim o Senhor está falando então ao seu povo, tá? E como é que o povo responde ao Senhor? Por último, ainda assim, nós temos a bênção, não é? É o Senhor mais uma vez falando ao seu povo, despedindo. Mas a pergunta é, Deus fala assim, como é que o povo então responde? Se o Senhor está falando, tem que haver uma resposta, não é? Imagine que você vai conversar com alguém e a pessoa não te responde. Imagine, encontra o irmão na rua, irmão fulano, tudo bom? Irmão calado. Isso não tem sentido. Se você chama alguém para conversar e você inicia um diálogo, o que você espera é que haja uma resposta para aquilo, para que o diálogo seja estabelecido. Se a pessoa não fala, não há uma conversa. Não aconteceu. Há um monólogo, a pessoa está falando sozinha. Quando eu chamo o seu povo para o culto, não é para ele falar sozinho. Entende? Ele não está aqui falando sozinho. O povo, então, é chamado a responder. E como é que o povo responde? Por meio das orações. É assim que nós respondemos. Pelas orações, não é? Pela invocação a Deus, pela confissão de pecados, pela oração pastoral, também nos dízimos e ofertas, no cântico dos salmos e dos hinos e na confissão de fé. Tudo isso que nós fazemos em resposta, não é, quando na hora da liturgia somos chamados a estarmos de pé. Então é lido um versículo, nós somos convocados pelo Senhor, recebemos a saudação, Deus está falando. E então nós somos chamados, vamos cantar agora o salmo tal. Isso nós estamos sendo chamados para responder a Deus. Então cantamos em resposta ao Senhor. Quando é anunciado na liturgia, irmãos, vamos agora ter um breve momento de oração. Não é? Boa noite, minha irmã. Tudo bem? Um breve momento de oração. Então esse momento de oração é o chamado do Senhor para que nós também venhamos responder com essa oração. Inclusive é tão importante isso porque eu, como ministro, estou orando publicamente. Mas a igreja não pode simplesmente ouvir a minha oração. Deve participar dessa oração. É claro que eu estarei orando em público, mas os irmãos que estão ali ouvindo a oração, eles precisam também participar da oração. Também, internamente, estão orando a mesma coisa, concordando com a oração, não é? E em seu coração também, no coração de cada um, há esse mesmo espírito de oração. Então, nós não estamos aqui para assistir alguém orar. Isso não faz sentido, não é verdade? Então, orações também
são a maneira como respondemos ao Senhor. A mesma coisa, nós já lemos até no próprio Salmo 95, que o Senhor nos chama para cantarmos também salmos, não é? Mas também quando nós confessamos a nossa fé, por exemplo. Isso é muito importante. A confissão da fé é uma maneira de respondermos a Deus no culto solene. Alguém poderia pensar bem assim, mas pastor, isso não é prática dos católicos romanos? Não, não é. Eles, digamos que se perderam no significado das confissões e acabaram transformando o credo, por exemplo, numa reza e não numa confissão de fé. O objetivo do credo não é que nós venhamos orá-lo, não é? Não é uma oração, mas é a nossa confissão em Deus, ou seja, é a fé da igreja, bem resumida, bem simples, sendo dita publicamente. Nós temos a liberdade de invocar a Deus no culto solene e então de confessarmos o que nós cremos dele. Esse é o propósito do credo. Basicamente é isso. Alguém poderia pensar então, mas por que isso no culto? Porque a maioria das comunidades protestantes não fazem isso. Pode pesquisar. Só quem faz isso entre os protestantes, não é, são reformados ou talvez luteranos. Eu já não tenho conhecimento disso, mas das igrejas evangélicas, geralmente não há esse costume de recitar o credo no culto. Não há. Inclusive, evangélicos têm até medo, né? É até estranho isso. É um medo tão grande desse mundo de meio que se tornar católico romano só porque vão fazer uma leitura em conjunto na igreja. Tem gente que fica com medo, até com medo. Por exemplo, nós no culto pela manhã, a última parte da liturgia, praticamente, né, antes da despedida, é a oração do Pai Nosso. Nós lemos juntos. Para muitos, não é, evangélicos, isso é misericórdia. Se a gente estiver orando juntos a oração do Pai Nosso, lendo, estamos rezando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é? Não há problema. O que a Escritura nos ensina, o que Cristo nos ensina, é não fazermos vãs repetições. Não está nos proibindo de repetir. Repetir é importante, é necessário. Ensina. Todo mundo aprende repetindo. Certo? Então, o problema, na verdade, é repetições vãs, inúteis. E a oração não é inútil. Né? Podemos repetir assim, com certeza. O ponto, então, é que há sim uma origem bíblica para a confissão de fé. Paulo chama Timóteo a confessar a sua fé. Mas podemos observar essa prática já em Israel no passado. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6, não é? Os irmãos estão acostumados talvez a ler esse texto, a ouvir desse texto, quando Moisés, depois de repetir a lei para o povo, ele está pregando para o povo e os preparando para finalmente entrar em Canaã. Então, no capítulo 5 ele repete a lei, não é? E então, no capítulo 6, ele vai fazer algumas aplicações ao povo e lembrá-los, olha, cumpram esses mandamentos onde vocês chegarem. E então acontece aquilo que o povo judeu chama de Shema, não é? Esse Shema é justamente a confissão israelita, não é? Que é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa era a confissão que eles tinham. Entende? Nós agora, com um conhecimento mais detalhado e ampliado de Deus, que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, confessamos agora não somente com aquelas palavras que Deus é o nosso único Senhor, porque essa é a verdade, mas conhecendo a Deus agora, como Ele se revelou, Pai, Filho e Espírito Santo, podemos confessar a fé nele assim. Por isso que o nosso credo ele é trinitário, não é? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, deve-se mencionar também que as melhores expressões de respostas da congregação estão repletas de alusões à Escritura. Por isso que a nossa liturgia ela é completamente bíblica, ela segue padrões bíblicos e tem o texto da Palavra de Deus também preenchendo ela. Assim, meus irmãos, o culto cristão transforma-se no eco glorioso da verdade de Deus entre o céu e a terra, isto é, entre Deus e o seu povo. Então isso é um foco muito importante que nós temos. Tá? Essa estrutura de diálogo, de conversa, é revelada na Escritura. Eu só vou fazer aqui, lembrar os irmãos de algumas porções da Bíblia, para vocês recobrarem a memória e entenderem como é que Deus sempre agiu desse jeito. Vamos pensar no Éden primeiro. O que acontecia no Éden? Deus criou o homem, não é? Criou tudo em 7 dias, no caso, em 6 dias, e descansou no 7º, santificou o 7º dia. E nesse dia, Deus, não é, se apresentava ao homem, na viração do dia, justamente para que houvesse esse encontro. Deus ia até o homem para que houvesse o encontro, e então eles pudessem ter esse diálogo pactual. Entende? Homem, sua mulher e o Senhor. Ali nós temos ali um modelo, não é, pré-histórico, digamos assim, bem inicial, de uma igreja doméstica.
Adão, sua esposa e o Senhor falando a ambos. Mais ou menos esse é o modelo. Isso continua porque quando o Senhor chama os patriarcas depois, não é? Eles também lideram suas famílias a amarem a Deus, a respeitarem seus princípios, não é? A sua lei, que embora não tivesse sido entregue ainda como no Sinai, mas todos sabiam que era certo e que era errado ali, certo? E o povo era chamado então. Então, isso manteve-se com Adão, isso manteve-se com Noé, Deus indo até Noé para falar com Noé, buscando diálogo. Noé, qual era a profissão dele mesmo? Noé era engenheiro naval? Não. Noé, na verdade, era um lavrador da terra, era um agricultor. Então ele trabalhava no campo. Não é? Podemos tentar deixar um pouco mais moderna a imagem de Noé. Noé era um cara comum que estava lá, capinando, não é? Metendo a enxada na terra. Esse era o trabalho de Noé. Deus foi até Noé para revelar a sua vontade. Então, mais uma vez, Deus buscou diálogo com Noé. E então iniciou esse relacionamento com Noé. A mesma coisa pensamos em Abraão. Abraão estava ali também, ele era um pagão comum, não é? E Deus vai até Abraão e então inicia um diálogo com Abraão. Um relacionamento com Abraão. Entende? Eu poderia até chamar esse relacionamento também de amizade, de alguma maneira, porque Deus está chamando aquele homem e então está falando, fazendo promessas, conversando com aquele homem. Não é? Ele também responde em fé, ele crê no que Deus está dizendo. É um diálogo estabelecido. Bem claro aí. E assim, sucessivamente. Toda a Escritura nos mostra Deus indo até o seu povo e buscando relacionamento. Essa é a estrutura do culto bíblico. Deus chamando o seu povo, o povo que ele redime por sua graça, para uma conversa pactual, não é? O cristão que pratica, aliás, que participa de forma ativa e intencional de um culto cuja liturgia é dialogal, é assim, Deus falando e o povo respondendo, e saturada da Escritura, tanto glorificará a Deus, como receberá rica nutrição espiritual. No fim, no culto solene, por causa desse relacionamento e dessa maneira de conversar com Deus, a igreja respondendo, nós realmente glorificamos a Deus assim e somos também abençoados pelo Senhor, nutridos espiritualmente. Sabe quando você encontra um amigo querido, de repente você passou a semana, o mês todo trabalhando, não pôde ver aquela pessoa tão querida que você gosta de conversar, não é? Há pessoas que nós conseguimos ter um apego maior porque nós, sei lá, combinamos muito, não é? Então conversamos horas e horas, e alguém tem que chamar até a atenção. Ei, meu filho, já está na hora de ir embora. Imagine que você se encontra com alguém assim, que você gosta muito de falar, que as ideias batem. Não é bom quando você sai dali, você não sai contente. Estar com amigos. É ruim quando você está no meio de pessoas que você não tem nenhum tipo de afinidade. Onde tudo que elas falam, você não entende, você não se importa, não é a sua praia. Imagine, você está aqui e tem um monte de gente falando. Eu vou dar o exemplo das irmãs e dos homens, viu? Eu sei que porque as irmãs, porque eu sei que muitas irmãs, talvez a maioria delas, né, não gostam muito desse negócio de futebol, por exemplo. Eu também não sou muito fã, né? Eu acho bonito e tal, mas eu não entendo muita coisa. Tudo bem, meu negócio é a parte mais bruta da coisa, mas tudo bem. Aí o que acontece? Tá ali um monte de irmãos conversando sobre futebol, sobre o Vasco, sobre o Corinthians, sobre o Real Madrid, um monte de coisa. E então, de repente, uma irmã que não tá por dentro do esporte e nem gosta, imagine que ela esteja ali. Tem outra irmã que até gosta, mas ela não está ali realmente participando daquela conversa. Não é sua intenção fazer nada ali. Ela está mais ou menos ali só para acompanhar uma irmã que gosta do assunto. Mas ela está voando. Quando termina aquela conversa que todos vão embora, a irmã que gosta, a sua amiga que gosta, ela sai dali maravilhada porque ela ouviu o que ela gostaria de ouvir, tudo que ela ouviu ela entende, ela gosta realmente, mas a outra que não entende nada daquilo, não gosta também, sai completamente dispersa. Foi uma conversa até chata, forçada, que não fez sentido. A mesma coisa é quando pensamos no culto solene. Participar de um culto onde você não tem uma ordem, uma lógica, e não funciona como esse diálogo, também faz com que a pessoa saia sem nutrição espiritual, não é? Sem entendimento do que Deus falou, ou seja, ela sai totalmente perdida. O que aconteceu aqui? Não é? O Senhor falou e eu nem entendo e às vezes nem me importo. Isso é um perigo muito grande. Então a ideia aqui é compreender o seguinte, irmãos, que como cristãos, nós temos que participar. Não é assistir. Os irmãos não estão assistindo o pastor fazendo uma apresentação. Uma coisa é quando nós vamos para uma palestra. Nos convidaram para uma palestra na escola.
nós vamos ouvir um homem palestrar, estamos assistindo alguma coisa, mas na hora do culto nós participamos. Entende? Cantar, orar e ouvir a pregação é participação. Deve fazê-lo realmente com dedicação e, como é dito aqui, com a intenção de adorar a Deus. A intenção, ou seja, não é apenas para obedecer um mecanismo. Alguém pode pensar bem assim, não, mas se eu estiver aqui sentado e comportado, fiz minha parte. Calma lá. É sua intenção adorar a Deus ou bater ponto na igreja? Porque se a intenção não for de adorar a Deus com cada ato que você é chamado a realizar no culto, constitui-se que internamente você não está adorando a Deus. Isso é um perigo muito grande. Nós podemos facilmente estarmos no culto e de maneira mecânica obedecer aos comandos, não é? Às ordens do culto, à liturgia, mas ao mesmo tempo estarmos com o nosso coração completamente distante daqui. E se isso acontece, se eu estou aqui, não é? Na hora dos salmos, na hora dos hinos, na hora da pregação, sentado, comportado, mas meu coração está distante, eu não estou participando. Não estou. Entende? E isso realmente é algo danoso, é um perigo, e nós temos que tomar cuidado com isso. Por isso é importante que, até pensando em preparação, é importante que nós venhamos nos esforçar. É claro que isso é uma situação que cada um tem que administrar a sua própria vida, porque a realidade de cada um aqui não é igual. Cada um tem suas dificuldades, a gente sabe disso aí muito bem. Mas é importante que nós, com consciência, venhamos nos esforçar o máximo possível para descansarmos na noite anterior, para não fazermos nada que venha nos deixar exaustos no domingo, porque de repente nós chegamos no culto tão cansados. Mais uma vez, eu estou repetindo aqui, há irmãos que têm algumas dificuldades, mas se não é o caso, a pessoa que vem ao culto deve se esforçar para não estar aqui exausto. Porque na hora do culto, imagine só, na hora do culto, você é chamado a orar, a cantar, a ouvir. Imagine você ali, cochilando. Entende? Deus está falando ao seu povo, mas há um membro da aliança que está aqui assim, pescando, já caindo. Tem que tomar cuidado com isso, porque se estamos assim, caindo, babando, não é? Eu já vi pessoas em cultos assim, que eu não sei como, a pessoa geralmente cochila para frente, né? Mas e você pode cair por conta disso, mas o irmão começou a ir para trás assim, ó. Pensava que não, ele tava com a boca todinha aberta assim, vixe, vai engolir, cabe uma manga dentro assim inteira. Eu falei, rapaz, assim, então assim, é triste porque na verdade eu entendo que o irmão está cansado, sim, isso é complicado, tem que entender que também teve uma noite difícil e tudo. Isso é compreensível, mas quando isso acontece, não porque a ocasião houve problemas, por exemplo, mas porque o irmão é negligente. Porque ele resolveu, para se divertir, assistir filmes até 3 horas da manhã. Ou ficar jogando videogame até 3 horas da manhã. Entendeu? Uma coisa é quando nós realmente somos vencidos pelas circunstâncias, às vezes. Isso acontece, pode acontecer qualquer coisa. Um filho pode adoecer de madrugada, eu tenho que sair para o hospital à pressa. Não é? Muitas vezes, por conta desses problemas, eu tenho que até me ausentar do culto. Mas são situações que são justificáveis. Ninguém vai julgar alguém que teve que sair para cuidar da família, para cuidar de um filho, não é? A esposa que adoeceu, isso é absolutamente compreensível. O problema é quando isso acontece por conta de negligência. Então, nesse sentido, os indivíduos não estão participando. Entende? E aí a preocupação não deve ser com o pastor ou presbíteros da igreja. Eita, vou ficar aqui acordado para o presbítero não me dar um gato. Essa não deveria ser a preocupação. E o presbítero vai chegar lá e cutucar o irmão e falar, irmão, acorda, rapaz, respeita o Senhor. A preocupação é justamente com o Senhor, não é com o presbítero. É com Deus, porque é Ele que nós estamos adorando. Entende a situação? Então é uma situação muito complicada quando nós não entendemos isso. Temos que estar aqui de maneira intencional. Nossa intenção deve ser de adorar a Deus de verdade, tá? Para sermos alimentados pelo Senhor. Agora um detalhe importante sobre essa estrutura de culto que é dialogal, que é uma conversa. Nessa estrutura de culto, nós somos chamados somente para cantar. Imagina um culto onde você começa do início ao fim cantando o tempo todo. Nós temos geralmente 5 hinos na liturgia. E quando chega no último hino, ou no penúltimo, minha garganta está acabada já. Os irmãos percebem que eu, às vezes, não consigo nem segurar a nota, está tão cansado que às vezes faz assim.
É difícil sustentar, porque canta, eu acabei de pregar também, então a pessoa se esforça. Mas imagine que o culto inteiro seja assim, cantando, 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 cantando. 20 hinos. Irmãos, isso é uma coisa estranha, isso não faz sentido. O culto não é somente cantar. Cantar é importante, é necessário, é indispensável. Não pode ser tirado o cântico do culto, de jeito nenhum. Não é? Um culto que não tenha cântico não é um culto. Mas, ao mesmo tempo, o culto não é só feito de cântico. Então, é perturbador, não é? Que algumas pessoas e algumas comunidades acabem dando tanta ênfase a músicas. No nosso contexto brasileiro existe uma falácia que alguns cristãos dizem aí o tempo todo, algumas comunidades defendem, que é, tipo, a nossa igreja, ela é voltada mais para o louvor. Como assim? É o que usam para justificar a variedade de tipos de comunidades cristãs, de denominações. Aí existe uma denominação onde eles são mais aplicados ao louvor. Do começo ao fim, são louvores. Há uma banda na igreja bem destacada, eles são músicos profissionais, cantam de maneira muito bela, uma voz linda, equipamentos de som maravilhosos, músicos muito bem capacitados, e aí o nosso foco é o louvor. Aí numa outra comunidade, olha, nosso foco não é no louvor não, então nós não cantamos muito no culto, então quase não tem hinos aqui. Nosso foco é muito mais em dar testemunhos, não é, do que Deus tem feito na vida das pessoas. Aí nesse culto não tem muitos louvores, mas tem muita oportunidade para as pessoas falarem o que sentiram na semana, o que Deus fez de milagre na semana e etc. Esse tipo de estrutura de culto não corresponde ao que a Escritura ensina, porque ela não tem sentido. Se a ideia é um diálogo, não é, e a igreja só canta, 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 quando é que Deus fala? Entende? Se só há oportunidade, quando é que o Senhor fala? Nós estamos aqui para ouvir a Deus e não para ouvirmos uns aos outros. Então o que importa para nós aqui, nesse diálogo entre Deus e o seu povo, é que o Senhor fale e nós venhamos ouvir a palavra de Deus. Então responder a esta palavra e não falarmos o tempo todo, não é? E o Senhor não dizer nada. Imagina uma comunidade onde se canta, 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 não se lê a Bíblia, não se prega a palavra de Deus. Isso não tem sentido. A comunidade, os irmãos devem saber disso, em que basicamente é assim a estrutura. Começa com louvor, aí canta 6, 7 louvores, tudo com oportunidades. A hora da pregação, 10, 15 minutos. 10, 15 minutos. Entende? E quando chega no 15, o pessoal já está agoniado. Pastor, anda logo aí, 15 minutos. 15 minutos. Não é? Bota mais música aí, porque o povo quer se alegrar. E aí volta a cantoria e vai assim até o final. Esse culto não é bíblico. Isso é estranho. Não tem sentido. Não, é uma coisa que você olha, tenta participar, mas não há uma lógica de um diálogo acontecendo ali. Basicamente é como se Deus tivesse chamado o povo para o povo fazer uma apresentação para ele. Entende? Deus, entre aspas, sentou numa cadeira e falou: agora podem cantar, que eu quero ouvir vocês cantando. Não é um show para Deus. É um serviço ao Senhor, não é? Sagrado, onde Ele fala, e Ele é o principal nessa fala. Tanto é que o culto que devemos prestar a Deus, Ele dá ênfase à pregação. Tem a oração, tem a confissão de fé, tem os cânticos, mas temos ênfase na pregação. Faz sentido para nós, como cristãos, entendendo que é mais importante ouvir Deus falar do que qualquer outra coisa, nós deixarmos um culto lotado de hinos e com 15 minutos de pregação? Nós reformados, para quem está acostumado com a pregação, me perdoa a expressão, fuleira, não é? Sem lógica, sem aplicação, sem estudo, sem preparação, vir para uma igreja reformada pode ser, se a pessoa não gosta de ouvir pregação, entediante. Eu já vi pessoas entediadas, agoniadas, não é, doidas para que acabasse logo o culto. Por conta disso, não foram educadas para participarem conscientemente daquele momento. Não é? Então, é importante, irmãos, que venhamos compreender que o culto é um diálogo pactual. Estamos obedecendo a isso. Tá? Eu aproveito e mostro para os irmãos, os presbiterianos, para vocês entenderem, a tradição reformada sempre organizou o culto. Tá? Nunca ficou uma coisa solta na tradição reformada. Desde o século XVI. Os presbiterianos, por exemplo, têm o diretório do culto de Westminster. Praticamente eu acho que a Igreja Presbiteriana do Brasil hoje não adota o diretório de culto.
Fala-se do princípio regulador de culto, mas não se adota hoje, talvez, esse documento histórico chamado Diretório de Culto de Westminster. Acho que eles não adotam isso mais hoje não, tá? Mas nós reformados também temos o nosso princípio regulador de culto. Não é? Então, por exemplo, no regimento das igrejas reformadas, não é? Nós temos aqui no artigo 44 sobre a liturgia. Então vê que é uma organização nossa de como o culto deve acontecer, ou então os elementos de culto. Observamos bem aqui, olha, eu vou ler esse artigo. Artigo 44 diz bem assim: a liturgia nos cultos públicos estará centralizada em Deus e na pregação de sua palavra. A liturgia dos cultos públicos deve conter os seguintes elementos. O que deve acontecer? Quais são os elementos de culto? Antes de chegar aqui, eu pergunto para os irmãos: dança na igreja é elemento de culto? Dança. Deus ordenou. Tenta imaginar Cristo dizendo assim: irmãos, enquanto eu estou pregando, vão dançando aí. E os discípulos aqui assim, dançando. Dá para imaginar uma coisa dessa? Não. Não é? Os apóstolos também dizendo isso: olha, enquanto eu prego, não é, aproveitem e façam os passinhos. Isso não existe, tá? Então, elementos de culto: bênção e saudação, certo? Por isso que iniciamos com a saudação e terminamos com a bênção, porque é bênção e saudação. Leitura dos 10 mandamentos e confissão de fé. Por isso, de manhã, lemos os 10 mandamentos e à noite confessamos a fé. Porque isso é o que foi decidido no concílio nesse sentido, né? Orações, não pode haver um culto sem orações. Leitura das Escrituras, não pode haver culto sem leitura bíblica. Por isso lemos o texto da Palavra de Deus. A gente não gosta de, no culto reformado, vamos agora para a Palavra de Deus. Aí eu leio meio versículo e fecho a Bíblia. Não, tem que ler texto da Bíblia mesmo, tá? Também tem que ter pregação e ensino. Então, no culto, o pregador, o pastor, ele prega a palavra com autoridade, mas na pregação ele também ensina. Entende? Ele tenta fazer aquilo de maneira didática para que as pessoas aprendam a doutrina. A administração dos sacramentos, não dá para imaginar culto sem sacramento. Culto tem que ter sacramento, ou seja, tem que ter batismo e Santa Ceia, quando houver oportunidade para isso. Entende? Inclusive, esses sacramentos acontecem no culto. Porque o culto é onde nós damos ênfase à palavra de Deus e os sacramentos estão ligados à palavra de Deus. É por isso que nós não ficamos inventando de fazer batismos que não sejam no culto solene. Ou então, imagine uma ceia fora do culto. Qual o sentido disso? Vamos cear. Sim, sem culto, assim do nada? Não existe isso. Os sacramentos estão ligados à palavra de Deus, tá? E então, também nos é ordenado o cântico de salmos e de hinos. Então, basicamente, essa é a lista que nós temos no regimento das igrejas reformadas sobre os elementos de culto. Eles são todos bíblicos, não significa dizer que toda a igreja reformada tem a mesma ordem, tem os mesmos elementos, mas a maneira como isso é distribuído é diferente. Pode ser, tá? Então, se os irmãos um dia forem visitar o Oriental das Flores, vão perceber que lá se tem os mesmos elementos, mas talvez a ordem em que eles aconteçam seja um pouco diferente. Ou na Igreja de Village, por exemplo, ou lá em Maragogi, ou lá em Caruaru, não importa. Toda a comunidade reformada obedece aos mesmos princípios. Mesmos princípios. Só que a ordem disso pode alterar um pouquinho. Tá certo? Mas os princípios são mantidos nesse sentido, tá? Continuando então aqui. Por fim, além de dar a devida atenção a cada elemento de culto, a liturgia dialógica reforça o aspecto relacional da vida cristã. Na verdade, a vida cristã não se resume a recebermos o amor de Deus, mas há também a respondermos ao amor com louvor, confissão, gratidão e obediência cheias de fé. Então, essa é a parte que nós temos para aprender sobre o culto sendo um diálogo pactual. Procure prestar atenção, irmãos, no próximo culto, nessa lógica sendo administrada. Preste atenção nisso, em como o culto está acontecendo. Participe racionalmente disso, pense sobre isso. Veja, o pastor chamou, irmãos, vamos ficar de pé neste momento. Olha, é a hora em que nós vamos iniciar o culto de verdade, é agora que começa. Um texto foi lido da palavra de Deus. Deus está falando conosco, com a igreja. E agora somos chamados para cantar um salmo, um hino. Olha, Deus está nos chamando para respondermos em fé. Então vamos cantar por causa disso. Entende? E percebam então toda a estrutura de diálogo que acontece no culto. Tá? Vamos também aprender hoje sobre o quarto ponto, que é o culto bíblico, por assim dizer, é simples.
culto é coisa simples, tá? Na antiga aliança, no Antigo Testamento, o culto não era simples, não. No Antigo Testamento, o que nós temos são tantas prescrições, tantas ordens e tantos detalhes, que é até exaustivo você ficar pensando, caramba, havia tantos tipos de sacrifícios diferentes. Olha só, a pensar no templo. O templo deveria ter uma medida exata, ordenada por Deus. Certo? O templo deveria ter cada um dos seus utensílios, seja o altar do holocausto, a pia de bronze, ou então na parte interna do tabernáculo, o castiçal, por exemplo, de ouro, ou então a mesa dos pães, ou o altar do incenso. Tudo deveria ser medido, especificamente como o Senhor ordenou. Não podia faltar em nada. A obra deveria ser perfeita. Entende? Tanto é que Deus deu dons nesse sentido, tá? Àquelas pessoas ali para fazerem aquele material. Eles receberam dons, não é? Para fazerem todo aquele material de maneira perfeita. Para serem profissionais por esse dom e executarem uma obra correta, perfeita, que pudesse honrar a exigência de Deus. Já começa por aí, certo? Nesse momento, então, entendemos que já tem uma ordem. Aí vem a ordem para os sacerdotes. Os sacerdotes recebiam, não é, uma lei particular. A lei geral aplicada no povo e a lei também que era aplicada aos sacerdotes. Porque os sacerdotes, o ministério levítico, era, nesse sentido, o ministério mediador. Ou seja, eles é que tinham a responsabilidade de se apresentarem pelo povo a Deus. Entende a situação? Então, havia leis para eles também. Leis de roupa. Olha como é que o culto era. Bem complicado. Leis de roupa. Eles tinham que ter uma roupa específica para isso. Eles comiam uma comida específica, havia uma dieta para eles. Tudo que vocês imaginarem de detalhe da vida para os sacerdotes, Deus prescreveu. E tudo devia ser cumprido de maneira correta. Quando era ordenado, por exemplo, que houvesse sacrifício, o fogo usado deveria ser do tabernáculo. Não podia ser usado um fogo de fora. 2 sacerdotes tiraram fogo de outro lugar. Fogo de fora. E foram mortos por causa disso. Percebam, então, a exigência de Deus. Em tudo isso estamos aprendendo que com Deus não se brinca. Você não pode, ao ser chamado por Deus, imaginar que você tem condições, tem autonomia para fazer qualquer coisa que você queira. É tudo como Ele mandar. E aí você tem tantos detalhes no culto. Aí começa a chegar, por exemplo, a questão dos sacrifícios. Havia um sacrifício diferente para cada tipo de pecado. Você está entendendo? Havia o grande dia da expiação, onde havia toda aquela questão do sacrifício geral, mas no decorrer do ano, quando alguém cometia determinado pecado, dependendo da natureza desse pecado, era exigido dele um tipo de sacrifício diferente. Entende? Detalhes. E tudo deveria ser cumprido à risca. Então o culto da antiga aliança não era nada simples. Era muita coisa visual, templo, coisas feitas de ouro, tudo, não é como se fosse Deus instruindo o seu povo a entender os princípios espirituais. Para quando chegarmos, então, no Novo Testamento, termos uma noção bem diferente. Certo? Por exemplo, eu quero ler um texto da Palavra de Deus com os irmãos. Hebreus capítulo 8. Vamos para Hebreus 8. Para percebermos isso. Hebreus capítulo 8 e do 1 ao 10 só. Tem bem mais do que isso no texto, mas eu vou me deter somente aqui. Hebreus 8, do 1 ao 10. Bem assim, olha. Hebreus capítulo 8, verso 1 a 10. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, não o homem. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora,
Se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dom segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito: olhe, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para uma segunda. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão povo. Até aqui. Percebam, irmãos. Vemos então todas as exigências no culto da antiga aliança. Mas agora, Cristo, não é? Ele vem e ele simplifica tudo. Por quê? Porque tudo aquilo que era ordenado na antiga aliança, no tabernáculo, todo o culto do Antigo Testamento, ele tinha um propósito. O texto de Hebreus diz que tudo aquilo eram sombras da realidade. Entende? Tudo o que estava ali para os israelitas verem, não é, e participarem daquele culto, referia-se, na verdade, a algo espiritual, ao verdadeiro tabernáculo que está nos céus. Tudo se referia a isso. Quando Cristo vem, então, aquelas ordens do culto encontram o seu significado e o seu cumprimento em Jesus Cristo. Sendo assim, o seu sacerdócio não é terreno como o dos levitas. Entende? Agora o que ele fez cumpriu essa antiga aliança e, portanto, a maneira como ele nos convoca para a adoração é esvaziada de imagens. O que eu quero dizer com isso? Que você não tem mais um templo feito por mãos humanas. Você não tem que ter um templo para cultuar a Deus. Não é mais necessário. Você não tem mais sacerdotes. O meu papel como pastor não é de sacerdote. Ninguém precisa de mim para chegar até Deus. Todos nós precisamos de Cristo, só. Certo? Não existe uma exigência para uma roupa sacerdotal na hora do culto. Ou seja, não é? Eu não preciso botar um tipo de manto com um chapeuzinho, não é? Que está bordado em ouro, e um tipo de avental, alguma coisa com pedras de ouro e um cetro. Isso não é necessário. Cristo cumpriu todas essas coisas e então isso não é mais exigido no culto da nova aliança. Não existe isso. Então, digamos que a roupa, os modelos de roupa, né, os paramentos litúrgicos da Igreja Ortodoxa ou Católica Romana são, na verdade, um retrocesso. Eles estão tentando repetir um culto que já foi passado, que caducou. Entende? E estão se apegando não àquilo que é espiritual, mas àquilo que é visível, que é daqui. Isso é um erro. O culto, então, que nós temos agora não tem que ter essas roupinhas. Ninguém traz nenhum tipo de animal para sacrificar no culto. Não tem que haver mais sangue derramado. Não há um tipo de oferta específica para cada pecado cometido. Ah, eu olhei para uma mulher e a desejei no meu coração. Tal oferta, tal sacrifício. Ah, eu pensei mal do meu irmão. Esse outro sacrifício. Ah, eu dei na cara do meu irmão porque eu olhei uma cara feia. Então vai se arrepender e vai trazer outro sacrifício. Não. Não existe isso. Quem faz isso por nós é Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, enquanto os levitas faziam um culto aqui, com aquelas tarefas sagradas, Cristo está não aqui, mas no verdadeiro tabernáculo que está nos céus, e lá ele está por nós. E ele é o sumo sacerdote, que não é como os sacerdotes que tínhamos aqui antes, no passado. Mas ele é Deus. Tanto é que é um sacerdote assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E o seu trabalho sacerdotal está sendo feito agora por nós. É por isso que João, na sua primeira carta, no capítulo 2, vai dizer o que para a igreja? Filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, saiba que temos advogado nos céus.
Por quê? Porque ele continua trabalhando em favor da sua igreja. Ele está fazendo um trabalho por nós, sendo o nosso representante como sumo sacerdote. Entende? Nesse sentido, então, o culto ele perdeu todos os seus aspectos visuais. Não é mais necessário criar um tipo de templo com imagens de santos, imagens de Cristo. Não é mais necessário criar um templo onde você tem um teto muito bonito, com pinturas do céu e de anjos. Nada disso é necessário. Nada disso é necessário. No culto da nova aliança, tudo é mais simples. As ordens do culto são simples. Nós não temos que nos apegar mais a nada. Tudo que temos são paredes brancas em um salão. Mais nada. Então nada disso aqui importa, na verdade. O que importa é o nosso coração sincero diante de Deus e a nossa disposição para obedecê-lo em fé. É simplesmente isso. Por isso o culto é tão simples, irmãos. Tão simples. Podemos ver isso, por exemplo, em Atos 2. Observem bem, eu vou ler para os irmãos. O que é dito? Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, tá? E o que acontece depois quando tem muita gente reunida? A igreja está crescendo. Olha como que o culto era. Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Olha o que acontecia no culto. Tinha nada sabe, grandioso visualmente falando. Nada. Eram pessoas comuns. Os apóstolos eram pessoas normais. Se vestiam como qualquer outro. Entende? Eles não tinham uma roupa que brilhava. Nem tampouco eles tinham aquelas roupinhas que você vê nos quadros católicos romanos. Nada a ver com coisa com outra. Eram pessoas normais, comuns, sem esse tipo de destaque. O destaque na vida deles era o Espírito Santo, a autoridade da palavra de Deus, só. E o que acontecia no culto era isso. Perseverança na doutrina. Os apóstolos pregavam, ensinavam, e o povo perseverava, sim, no que era ensinado ali pelos apóstolos. Não é? Na comunhão, então, havia o entendimento de que os irmãos devem ter comunhão. No partir do pão, os sacramentos, a Santa Ceia e nas orações. Veja como o culto é simples. Olha a diferença de tudo que eu falei agora da Antiga Aliança para isso aqui. Coisa mais simples, é o que nós fazemos hoje, não é? Então, nesse sentido, não precisamos mais de certas invenções, tá? Certas invenções. Inclusive, até mesmo, podemos pensar em que, em muitos arraiais cristãos e até protestantes evangélicos, nesse sentido, as pessoas procuram enfeitar o culto, o ambiente do culto. O primeiro erro que acontece é que muitos evangélicos tratam o salão da igreja como sendo a própria igreja e também o salão da igreja como sendo o templo. Vamos para o templo? Que templo? O templo somos nós, o povo reunido, não o salão. Por isso que eu falei na aula anterior, se estamos aqui, aqui está a igreja. Se estamos numa praça reunidos adorando, ali está a igreja. Por que eu digo isso? Basta ler, por exemplo, Romanos 15, Romanos 16 especialmente, você vai perceber Paulo tratando, na verdade, sobre as igrejas que havia em Roma. Não era uma igreja só, várias comunidades em Roma. E a igreja que está na casa de Priscila e Áquila, e a igreja que está na casa de outros irmãos, onde havia irmãos reunidos em comunhão, Paulo trata como igreja. Não precisamos de templos. E há evangélicos tratando o salão como se fosse o templo nesse sentido, tá? E não somente isso, mas tentando criar algum tipo de ambiente que leve as pessoas a ficarem um pouco mais temerosas. Eita! Sabe aquela reação de Deus se manifestando no deserto, na sarça ardente, e Moisés se aproximando para ver o que estava acontecendo, e o Senhor falando, calma, tira as sandálias, porque o lugar que está pisando é a Terra Santa. Tem gente que acha, não é, que o culto que prestamos hoje é assim. Aí imagina, vamos fazer um salão aqui, nós somos protestantes, não vamos botar imagem de ninguém aqui não, ok, mas vamos colocar umas flores, um cheiro diferente para ter um tipo de incenso no culto. E alguns vão fazer o quê? Vamos fazer uma réplica da Arca da Aliança. Uma Arca da Aliança na igreja. Quando católico romano, eu lembro que uma vez por ano, não era a prática comum, o mais básico, para quem não era fiel, como eu, que não era fiel, não era um católico fiel, era forçado, digamos assim, mas ia pelo menos uma vez e me confessar para o padre, né? E eu lembro que quando terminava a confissão, nós tínhamos um terço, né? O rosário. E então
eu dizia a ele que durante o ano todinho o que eu fiz foi eu desobedecer minha mãe e meu pai. E eu lembro o padre perguntando, um ano inteiro, só isso, meu filho? Aí que eu me lembro só. Aí ele riu até, porque né, eu não sabia do que eu estava falando, é claro. Mas quando terminou aquele momento de confissão, ele rezou lá por mim e me ordenou a ir até o Santo dos Santos, no altar da igreja, onde havia uma caixinha que era chamada de Santo dos Santos. Eu deveria ali me ajoelhar e então rezar todo o texto. Não é? 10 Ave Marias, um Pai Nosso. 10 Ave Marias, um Pai Nosso. Não é? E como todo bom católico romano, Pai Nosso que está no céu, bis, e vamos embora para casa. Desse jeito. Mas percebam, a noção de que um Santo dos Santos não é igreja. Qual o sentido disso? A Arca da Aliança na igreja. Não somente isso, pastores sendo tratados como sendo sacerdotes, com um tipo de... Irmãos, tem que haver respeito, como diz a palavra? Tem. Eu sou um oficial da igreja, mas eu não estou acima dos irmãos. Eu sou irmão como vocês, uma ovelha de Cristo. Mas em alguns lugares, nesse ambiente relacional de igreja, os líderes, os pastores são supremos. Entende? Supremos. Tá? Então, assim, são coisas estranhas que não dizem respeito à natureza do culto da Nova Aliança. Do ponto de vista histórico, as liturgias protestantes e reformadas foram escritas justamente para serem semelhantes ao culto simples do Novo Testamento, tá? Conservando a centralidade da leitura e pregação da Escritura, da oração e dos sacramentos. Então, aquilo que nós vimos agora em Atos 2 é o que procuramos manter. Agora, temos que tomar cuidado com uma coisa, tá? Não pensem que a maneira como nós cultuamos hoje no século XXI é igualzinha àquelas que os primeiros cristãos faziam, cultuavam. Eu digo em termos de ordem. Lembre-se que ali a igreja crescendo, amadurecendo, aplicando a doutrina e desenvolvendo a sua teologia no decorrer dos anos, tá? De acordo com a necessidade. O Novo Testamento ele é um livro escrito, nesse sentido, a porção da Bíblia escrita para resolver problemas, demandas, para ensinar. Você vê um desenvolvimento da igreja no Novo Testamento, certo? Então, o que nós temos hoje é a nossa tentativa de seguir aqueles princípios, só que aplicado à nossa realidade de hoje. Então, por isso que é assim, né? Então, tudo que você vê aqui, não imagine que quando você voltasse no tempo e fosse lá até o primeiro século da era cristã, que os irmãos estariam como nós estamos aqui. Não. Não estariam desse jeito. Tudo ia ser diferente, visualmente falando, tudo ia ser diferente. Mas o princípio ia ser exatamente a mesma coisa. Comunhão, perseverança na doutrina, na pregação, orações, louvores. Simplesmente isso. Ao contrário da pompa e cerimônia tradicionais da Igreja de Roma e das produções elaboradas dos cultos contemporâneos, com tecnologia de ponta, simplicidade, não é? A simplicidade da adoração reformada leva o adorador, reverentemente, a concentrar o foco em Cristo e este crucificado. Então, qual é o foco da nossa vida? Qual é o foco do culto? É Cristo. Sendo o Cristo o foco do culto, nós não podemos criar nada ou colocar nada que tire a atenção das pessoas dele. Entende? Se nós criarmos coisas no culto para deixar o culto mais dinâmico, mais divertido, mais integral, não é? Digamos assim, mais aceitável às pessoas, vamos correr o risco de não sermos aceitáveis a Deus, de não ser o culto aceitável ao Senhor, e acabar que o foco de Cristo é desviado completamente. O foco é Ele, não é a bela voz do irmão. O foco é Cristo, não é a bela voz do pastor. O foco é o Senhor. Não é o grupo das senhoras, o grupo dos adolescentes, não são as apresentações da igreja. O foco é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o ponto central, tá? Um teólogo chamado Hart diz bem assim: a adoração na era do Espírito Santo não é vistosa nem visivelmente poderosa. Antes, é tão simples que parece irrelevante. Isso é verdade. A adoração hoje, ela é tão simples, mas tão simples, e ela deve ser assim, simples, que às vezes parece que ela é irrelevante. Se uma pessoa está acostumada com coisas, não é, com utensílios, com templos, e vai para uma igreja cristã reformada, ela vai ficar frustrada, porque ela esperava mais. Ela queria ver alguma coisa diferente, ver alguma coisa diferente, não ouvir alguma coisa diferente. Esse é um problema. Então a adoração, na verdade, ela é simples. Todavia, nessa simplicidade, né? Todavia, o Espírito transforma esses meios singelos
palavra, oração e sacramentos, em poderosas armas de demonstração da glória e do poder de Deus, tanto por meio da conversão de pecadores, como mediante o louvor e a adoração do seu povo. Então é nessa simplicidade que o Senhor é realmente exaltado. Certa ocasião, e aqui eu vou só terminar essa parte aqui, não é? Vamos terminar a nossa aula. Certa ocasião, um ex-professor meu comentou que nossas cerimônias de culto devem ser simples o suficiente para serem aprovadas no que ele chamava de prova das catacumbas. Essa prova determina se o nosso culto poderia ou não ser realizado nas catacumbas e talvez algum dia a perseguição irrompesse, como aconteceu na Roma do primeiro século. Em caso negativo, pode ser que o nosso culto seja um primo distante do culto simples do Novo Testamento. Então, os irmãos entenderem isso aqui. Porque essa prova eu achei muito interessante. Vamos fazer a prova da catacumba. O quanto o culto que vocês prestam é simples na igreja de vocês. O culto que vocês prestam aqui poderia ser realizado nas catacumbas romanas? As catacumbas, não é? Era onde eram colocados os corpos também. E os cristãos, nos primeiros séculos, foram tão perseguidos pelo Império Romano, tão perseguidos, que eles não tinham liberdade para cultuar como nós, livremente. Então, para não pararem a adoração, eles se escondiam em catacumbas. O culto era feito de acordo com a palavra de Deus, mas em um ambiente fétido. Não é? Imagina aí, você está ali, mas tem caveira do seu lado. Tem caveira do seu lado ali, um monte de caveira do seu lado. Né? Escuro, porque eles não podiam chamar atenção. Eles não iam fazer encher de tocha aquilo ali e brilhar para os romanos perceberem e querem matá-los. Não. Era simples. Completamente simples. Às vezes no escuro, completamente no escuro, sem fazer muita zoada. Se o cara fosse pentecostal, vixe, ia ser pego logo. Quando o cara se empolgasse que falava assim, glória, ouvi aqui um barulho aqui, vamos pegar. Não. Era uma coisa simples, tá? O cântico singelo, leitura singela, mas todos estavam totalmente concentrados na palavra de Deus. Entende? A pergunta é, o culto que prestamos hoje, ele é tão simples que ele poderia passar por isso? Para pensar, irmãos. Estamos numa época de final de pandemia política, muito mais do que a real, né? E nós vimos como no começo da pandemia o Estado, não é? Simplesmente resolveu aproveitar a situação que é favorável a ele para tirar nossa liberdade. Então, fecha tudo. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o porquê, fecha tudo. Beleza. Enquanto não sabemos, vamos obedecer direitinho o que está acontecendo aqui. Mas depois ficou claro que não era isso que eles estavam dizendo, todo mundo começou a voltar à normalidade. Inclusive nós cristãos resolvemos voltar aos cultos solenes. Certo? Não é uma situação de perseguição do Estado ainda. Não é. Mas imagine para o cristão que diz bem assim, qualquer coisa que o governo fala, é isso mesmo, tem que fechar e acabou. Imagine esse tipo de cristão vivendo em um contexto de real perseguição. Ele ia querer sair de sua casa e arriscar sua própria vida para cultuar a Deus em uma caverna com seus irmãos? Acredito que não. O culto que prestamos pode ser tão simples assim? Na época da China comunista, tá? Comunismo, o que você imaginar de ruim na história da humanidade, pense em comunismo, tá? O comunismo é uma desgraça humana, é uma ideologia política completamente assassina, que é completamente ateísta, que odeia Deus e odeia a igreja, obviamente. Na China, não é, quando foi tomada pela revolução, e Mao Tse-tung tomou o poder nesse sentido e implantou sua revolução, ele era um estuprador, um assassino, matou bilhões de pessoas, na verdade. E o que acontece? Nesse período, obviamente, os cristãos eram os perseguidos, como sempre, né? Estourou alguma desgraça política, vão atrás de crente. Sempre é desse jeito. E os cristãos foram perseguidos. Não é? Naquele contexto ali, aqueles cristãos, muitas vezes, para manterem o culto, conseguirem cultuar a Deus ainda, eles não podiam fazer som nenhum. Não era porque eles eram covardes, como muitos são hoje, que fingem que não são crentes. Não. Era mais ou menos assim, se alguém desconfiar, me mata. Matam minha família, minhas filhas, meus filhos, minha esposa. Era mais ou menos assim. Então, para a igreja se reunir, como que era?
Era assim, irmãos, vamos para o culto, sexta-feira, sábado, domingo. Não. Era tudo às escondidas, no maior silêncio do mundo, não é? Em locais bem reservados, não podia haver o menor barulho. E esses irmãos, reunidos às vezes numa roda, em um grupinho bem fechado, eles bem pertinhos uns dos outros, eles adoravam a Deus, não é? Quase que com gestos. Porque, entenda, eles já conheciam a liturgia. Eles já conheciam os cânticos de cabeça, certo? A leitura da palavra era a coisa mais baixa do mundo. Imagine o pastor pregando. A palavra do Senhor diz, irmãos, todo mundo aqui, ó, super concentrado para ouvir. E quando era na hora de cantar os louvores, eles não podiam cantar como nós cantamos aqui. Ó, zip. Então os irmãos ficavam fazendo gesto porque eles estavam cantando na mente deles. Imagina só. Cantando na própria mente para não fazer som com a boca. Cantando com a mente e aqui assim, ó. Meus irmãos, o culto que nós fomos chamados a prestar ao Senhor, ele deve ser simples assim. A tal ponto de podermos adorar a Deus sob qualquer circunstância. Então, esses são princípios que temos da palavra de Deus e são testemunhos históricos também que nos motivam como cristãos hoje a pensarmos nisso, não é? A não querermos ficar transformando o culto a Deus em um show para os homens. Mas tem que ser algo para a glória do Senhor e que seja tão simples que possamos realizá-lo em qualquer ambiente. Em nossa casa, aqui, na praça, fugindo no meio do mato, numa floresta, numa caverna, não importa. Culto que prestamos, não é? Deve ser tão simples a ponto de fazermos ele em qualquer lugar, não é? Para mantermos nossa obediência ao Senhor. Amém? Então esse é o nosso ensino de hoje. Nós vimos 2 pontos muito importantes, tá certo? Vamos agradecer a Deus e eu vou colocar ainda aquele último salmo, né? Salmo 142 para cantarmos também, tá? Vamos orar ao Senhor então. Senhor, Deus maravilhoso, nós te louvamos mais uma vez porque a tua bondade é sem igual. Nós dependemos da tua graça e podemos aprender mais uma vez hoje sobre a importância de compreendermos como que o culto bíblico é fiel, simples e que glorifica somente ao teu nome. Por isso te agradecemos, ó Deus, por nos dar a oportunidade de refletirmos sobre isso, para jamais entendermos que o culto deve ser, na verdade, um show, uma manifestação que agrade aos homens, mas somente ao Senhor, pois tu és digno de toda a honra e toda a glória. Obrigado, ó Deus, porque sabemos que tantos cristãos no passado e até mesmo hoje, Senhor, em muitos países onde o evangelho é rejeitado e perseguido, muitos cristãos têm que te adorar, são chamados a te adorar e assim o fazem, mesmo debaixo de restrições terríveis. Ó Senhor, ajuda-nos também a termos uma fé assim, viva, poderosa, Senhor, para que possamos sempre confessar o teu nome, independente das circunstâncias, dos problemas ou das perseguições, que venhamos sim aprender a realmente amar o Senhor e fazer tua vontade. Muito obrigado por cada irmão aqui presente e nos abençoa, pois precisamos de ti. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Vamos colocar aqui então esse